Olá, começa agora mais um programa Análise Direta na programação do HIT Notícias, na rede internacional de TV, presente no Brasil e mais 55 países. Muitos brasileiros estão levando suas pequenas empresas para o exterior. As marcas brasileiras têm um apelo no mercado americano e muitas vezes conseguem se dar bem. Mas existe uma burocracia complexa que exige que a empresa esteja muito bem preparada. A minha entrevistada de hoje é brasileira e mora no exterior. E ela vem contar a história de vida dela e falar da consultoria que ela criou lá, especializada em auxiliar os empresários brasileiros que querem ter o seu negócio lá fora. É a Simone Oliveira, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bem-vinda, muito obrigada. Bom, é uma história bem interessante a sua, né? Sim, bastante. Você foi para os Estados Unidos sem nem pensar em ficar, né? Na verdade, eu sempre estudei inglês, né, já desde sempre, desde pequena. Sempre gostei de idiomas, depois fiz espanhol e trabalhei com um ramo musical. Trabalhei na Sony Music durante muito tempo. E nunca tinha ido nos Estados Unidos, mas sempre tinha um sonho de morar fora, né? Porque quando a gente estuda a língua, a gente quer aprender, quer ver como é o dia a dia, enfim. E tarde que estava no meu destino, porque eu estava na Sony Music, lá eu já usava o inglês, eu já usava, enfim, o idioma. E eu acabei saindo da Sony, porque a Sony fez a junção com a BMG, por causa de pirataria, todas essas coisas. Então, o mercado fonográfico ficou bastante difícil. O que aconteceu? Eu saí e fui trabalhar com a banda Cidade Negra. Então, foi produtora musical deles, de estrada, e onde eu fui convidada por representante deles nos Estados Unidos para ajudar a produção deles numa turnê que eles iam fazer lá fora. E eu aceitei, fui, era para ficar apenas 20 dias, fui com a mala certinha, apenas 20 dias, Gente. e é inusitado. E aí, quando eu cheguei em Miami, me apaixonei. Falei, gente, que lugar é esse? Coisa lindo lindo, lá, né? É lindo, assim, ainda mais para carioca, que é tão próximo à praia, é tão próximo ao sol, o clima, tudo ajuda. E eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, que lugar é esse? Eu quero ficar aqui, eu quero poder ter essa experiência de morar aqui por um tempo. E mal sabia eu que me aguardava, né? Porque eu realmente não tinha ninguém, não conhecia só o produtor que me convidou. Mais nada. Gente, como que você fez? Quando você teve essa vontade, quero ficar. O primeiro ponto que eu pensei foi o seguinte: bom, eu preciso entender como é que funciona aqui em termos da minha formação. Como é que será que eu seria aceita? Como é que eu fico de maneira legal no país? Porque eu nunca quis ficar ilegal, né? Que não é bom, né? Porque eu já tinha uma certa educação, um certo já nível de preparo, e a gente não acaba querendo descer, né? Enfim, a gente quer poder agregar. Quer viver tranquila também, né? E é uma coisa assim, bastante difícil hoje em dia até tocar no assunto de ilegalidade, porque é uma coisa bastante corriqueira no exterior, a gente sabe as histórias que a gente vê todos os dias. Então, eu não queria isso. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, deixa eu estudar um pouquinho o mercado americano, deixa eu ver como é que é um brasileiro de formação chegando no país e que tem empresas aqui, será que me contratariam? Deixa eu me botar no mercado. Deixa eu tentar, ver o que vem daí. E aí, foi daí que eu fiz. Conversar com alguém? O que você fez? Primeira coisa que eu fiz foi atualizar meu currículo. Óbvio, né? Então, eu botei meu currículo porque eu não estava procurando emprego. Imagina, eu estou chegando num lugar diferente onde eu não conheço ninguém e eu quero me apresentar. Então, a melhor forma de fazer isso é um currículo. Então, a primeira diferença que eu já encontrei, o currículo lá tinha que ser uma página. Então, aqui no Brasil, você poderia botar em 2, né, normal. Então, eu tive que reduzir bastante. Enfim, já comecei a criar um modelo dentro do padrão deles. E daí comecei a distribuir o currículo, primeiramente para empresas que tinham a ver com a parte latina, onde seria o hub da América Latina, que tem muito em Miami, né? A própria Sony Music tinha e todas as gravadoras têm, então eles cuidam da América Latina com uma posiçãozinha lá. E comecei a distribuir, obviamente eu não tinha papel, isso é um problema, porque, obviamente, para te contratarem, você tem que ter permissão de trabalho no país, né? Então, existe uma categoria de visto que se chamava H1B, que é justamente para esse tipo de profissional especializado que vem de outro país, que não tem a carência nos Estados Unidos desse profissional e onde as empresas oferecem para você o visto, que eles chamam de sponsors. Então, eles oferecem a você e você aceita e aí você entra em negociação, você paga ou ele paga, o empregador, enfim. E aí você aplica com visto para trabalhar para aquela empresa. E foi isso que eu fiz. Enfim, não tinha a menor ideia que isso existia. Eu só descobri na prática quando eu comecei a mandar meu currículo e quando
foi uma enxurrada de oferta, assim. Umas 4 empresas. Que diferença, né? Isso a gente está falando num prazo de 20 dias, lembre-se. Eu conversei, durante o dia eu trabalhava para turnê e à noite, e o espaço de tempo que eu tinha sobrando, eu tentava usar o computador, mandando os currículos e tal, vendo. Então foi bastante difícil, né? Como todo início, né? Então é como se tivesse fechado a minha vida aqui. E recomeçado tudo do zero. Então, eu me lembro muito engraçado, porque eu fiquei pensando em qual das 4 eu iria escolher. E aí eu escolhi uma que era justamente de logística, que fazia parte mais de mudança, de carga entre o Brasil e vários estados dos Estados Unidos, se chama Confiança Moving. E aí eu escolhi ficar nessa, comecei, fui aprovada no visto, tudo bonitinho. A pior parte foi dizer para minha família e para o pessoal da banda que eu não ia voltar mais, né? Gente. Acabou a turnê, acabou tudo. Eu tinha apartamento no Rio, tudo montadinho, tudo lindo, com a roupa apenas para 20 dias e tudo. E eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Eu falei, mãe, não, coisa para te contar. Ai. Eu sou a única filha, assim, é mulher, né? Então a minha é muito apegada a mim, e de família de portugueses, né? Então, você já imagina. E é muito rígido. matriarcal, é muito. É igual a italiana. Exato. Aí o que eu fiz? Anunciei, falei, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Eu gostei muito do país aqui, a turnê foi muito boa, muito bem. Mas eu não estou voltando para o Brasil. Você teve um ataque do coração, porque ela... Como assim? Não, você vai voltar agora. Eu falei, acho que não, mãe, deixa eu te explicar. Aí comecei a contar para ela os detalhes. E foi uma barra, óbvio, né? Não é fácil para ninguém, o início não é nem um mar de rosas, como todo mundo acredita ser. Requer muita força de vontade, requer muito foco, muita dedicação. Embora você fale a língua, embora você já esteja formada e você comece a trabalhar, tem várias barreiras, cultural, você não tem acesso a certas informações. Porque que a gente conhece dos Estados Unidos é mais a parte turística da coisa. Agora até que não, porque a gente está falando de 15 anos atrás, né, de 10 anos atrás. As coisas mudaram ao longo do tempo. Mas o choque cultural é muito grande, a comida, por mais parecida que seja. Enfim, todos os detalhes que fazem com você, a solidão, a parte de você não ter a família, de você não ter amigos, de você... Enfim, então eu tentei focar no trabalho e tentei adquirir o máximo possível dessa experiência que eu tinha escolhido para a minha vida. Né? Então, já que eu estava trabalhando numa empresa de mudança, por que não trazer minhas roupas pela própria mudança? E foi o que aconteceu. E daí comecei minha vida. E ao longo do tempo eu fui identificando, não trabalhei mais com música, fazia algumas coisas freelances, mas não era mais o meu foco. Eu comecei a ver que o brasileiro, as pessoas me perguntavam muito aqui, Simone, mas como é que é ter negócio nos Estados Unidos? Como é que é comprar Victoria's Secret nos Estados Unidos? Como é que é comprar X, Y e trazer para cá? Várias perguntas a nível de negócio que eu não tinha as respostas. Mas eu ficava muito encantada de querer descobrir, de querer saber. E como a minha formação é administração de empresa, com foco em contabilidade aqui no Brasil, eu falei, bom, por que não eu vou começar a estudar isso? E assim fiz International Business lá, e fui me aprimorando, fui fazendo cursos para entender a legislação, para fazer uma compatibilidade com o que eu já sabia aqui. E aí eu descobri que não era tão difícil como todo mundo pensa, que não precisa você ter green card para você ter negócio nos Estados Unidos e que os Estados Unidos ele é um país que ele quer ganhar, obviamente, o imposto sobre o que você vende no país dele, que ele quer tributar você, mas é um país justo, é um país que ele não bota empecilho para você progredir dentro dele e, obviamente, a gente já sabe que é uma potência gigantesca. É uma potência que tem mercado para todo mundo, basta você ser bom, basta você saber se posicionar e como se posicionar, saber os desafios que estão te esperando pela frente, não se aventurar e se jogar. Então, como eu não tive esse apoio no início, eu falei, poxa, eu gostaria de fazer isso por alguém. Eu gostaria de ajudar a quem viesse não ter o mesmo tipo de problema que eu tive. Porque tem pessoas que chegam, às vezes, com bebês, pessoas que chegam totalmente aventurando, que não sabem nem onde fazer compras. E aí você fica, caramba, que pena dessa família, né? Que pena dessa... Então, eu sentia... A pessoa deve ficar meio perdida, né? Fica, principalmente porque não fala outro país já começa por aí. É outro idioma, é outra cultura. Né? Os costumes, né? Tudo diferente, tudo diferente. Hoje, por exemplo, a Thanksgiving lá, uma coisa que aqui a gente não comemora, Dia de Ação de Graças, e lá para eles é, às vezes, mais importante do que o Natal.
Então, assim, são pequenos detalhes que realmente você começa a se fazer parte da tua vida quando você está lá. E quando você entende e tem alguém para te dizer, olha, não vai por aqui, vai por ali. E, obviamente, todo mundo quer tirar vantagem. Também tem um outro lado, né? De que, porque ele não sabe, então eu vou dizer que é assim, porque assim... Enfim, e eu não queria... Assim, eu pensava comigo, poxa, tá aí, eu vou fazer isso por prazer... Porque eu gosto, obviamente, também porque eu quero ajudar. Eu quero poder dizer à pessoa, olha, o caminho é por aqui. E vai por aqui. Não pega outras linhas que não é, e vou te provar por que não é. Eu acho que falta um pouco disso. As pessoas diziam apenas o que era, mas sem embasamento legal, sem embasamento técnico para isso. Então, assim nasceu o America Expert. Então, montei a própria empresa, já tem 10 anos. A gente tem uma carteira de mais de 300 clientes fixos. Esses clientes, assim, hoje a gente está com 12 funcionários, mais os parceiros, enfim. A gente está com uma representação aqui em Alphaville, na Calçada das Margaridas. E a gente tem também a Europa Expert, que é uma sede que eu estou abrindo no Porto para atender só a parte da Europa, para abrir empresa na Europa. Então, a gente tem uma pessoa lá no Porto, Portugal, porque eu percebi que tem tido uma demanda também de brasileiros que querem ter negócios na Europa. Na Europa. Isso. Então, eu criei um grupo, então, a Europa Expert, a América Expert. Que legal, você acabou ficando grande. Começou pequeno e sua empresa... cresceu muito. Porque a gente quer atender a demanda. A vontade é tanta de você atender todo o que te perguntam que acaba nascendo outros projetos, outras coisas. Porque você recebe um e-mail e fala, eu quero ter uma empresa na Suíça, como eu faço? Eu quero ter uma empresa em Portugal. Poxa, eu sou cidadão português, como é que eu faço? Eu falei, poxa, não tem uma resposta para dar, né? Mas por que eu não posso ter? Porque eu também sou cidadã portuguesa, por causa da minha família, né? Então, eu falei, vou buscar isso para vocês. E daí nasceu a ideia. Muito legal, hein? Muito legal. Então, assim... E aí a pessoa quer ir para Miami, por exemplo. Aí ela te contacta. Sim, a pessoa... Liga e fala, olha, eu gostaria de trabalhar com isso. Como eu faço? Por onde eu começo? Isso, assim? Tudo nasce de uma ideia. Então, vamos supor, hoje você resolveu ter... Você faz um doce maravilhoso na sua casa, um doce de banana. E aí alguém fala para você assim, nossa, Ana Paula, esse doce tão gostoso. Acho que nos Estados Unidos ia ter aceitação esse doce. Já pensou nisso? Aí você se empolga, você fala, poxa, tá aí, por que não? Eu sei fazer tão bem, todo mundo elogia. Aí entra em contato comigo. Eu sou responsável de dizer, oi e tal, então deixa eu conhecer um pouquinho do seu produto. O que é, o que não é, você me manda um sample, né, uma amostra disso, eu tento estudar, e aí você encomendando uma pesquisa de mercado, porque você pode conhecer muito bem do seu produto, mas no Brasil. Então, você não sabe quem seria o perfil do teu cliente no exterior, se já tem lá, quanto que custaria para você colocar o produto lá. Então, tem toda uma análise de mercado que você precisa entender antes de se aventurar. Então, é esse trabalho que a gente faz, é de viabilizar a tua ideia. Então, eu vou estudar quem é que vai comprar o teu doce de banana, quais são os impostos e licenças que o teu doce de banana vai ter, qual o teu custo de chegar lá, qual o teu custo de venda, competidores, se você já tem concorrente, quanto que é, enfim, para onde você iria distribuir. Então, todo esse estudo mercadológico que a gente faria para você e te diria, Ana Paula, vale a pena, está aqui, o manual tudo pronto, é só abrir a empresa e começar. Nossa, que excelente, ótimo isso, né? Bom, eu vou fazer uma pequena pausa agora no programa, a gente vai para o intervalo, mas não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta falando bem mais sobre isso, sobre as pessoas que querem vencer fora do Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a Simone Oliveira, que abriu uma empresa nos Estados Unidos que ajuda outros empresários a abrirem seu negócio lá. Exatamente. Bom, vamos falar sobre as principais diferenças, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, que devem chocar muito as pessoas que não sabem o que vão encontrar pela frente. Né? Exato, bastante. O jeitinho brasileiro dá certo lá? Não tem vez. Isso é uma coisa realmente que é da nossa cultura, né, brasileira, o jeitinho brasileiro. E a gente, brasileiro, acredita por vários fatores, por a nossa história, o jeito que foi colonizado, tudo. Como a gente sofre. Então, a gente sempre foi muito acostumado. Tem um lado bom disso, porque você é bastante flexível. Então, você consegue ter a habilidade de trazer soluções rápidas para determinada situação, coisa que
talvez outras culturas não consigam, porque eles são muito programados a fazer só aquilo. Tem um lado bom do jeitinho brasileiro. Porém, quando o jeitinho brasileiro se reverte no burlar regras, burlar leis, para conseguir, no final, sair impune de alguma coisa, isso traz um grande problema. Porque as pessoas, por mais que, principalmente Miami, né, Flórida, é muito parecido com o Brasil, as pessoas têm que entender que lá não é o oba-oba que vai achar que é o Brasil, porque tem leis a serem cumpridas e lá a lei é severa, existem poucas leis, mas as leis funcionam. E com certeza você vai ser punido, é questão de tempo. Gente, é muito sério. Uma diferença. Só para você ter uma ideia, por exemplo, se você perde o prazo para você fazer um imposto de renda, tá, da tua empresa americana, um exemplo, e você não pede uma extensão, se você não faz absolutamente nada e não entrega, você vai receber uma carta do fisco americano de $10 mil de multa. Nossa. Por você não ter feito na data certa. Então, assim, tem a função do crédito. Lá tudo é baseado no crédito. Então, muitas vezes você não precisa ter dinheiro para comprar um carro, por exemplo, na hora, mas você consegue um bom financiamento baseado no teu histórico de crédito. Lá eles dão uma nota, porque se você pagar suas contas em dia, teus cartões de créditos em dia, mesmo que seja apenas o mínimo, mas que você não atrase nem um dia, você ter ou antes ou no dia, sempre eles estudam o seu comportamento como consumidor. E daí sim, você conquista a confiança do governo americano para te dar um bom crédito e com isso boas taxas, se você precisar de financiamento, precisar de aprovação para determinadas coisas. Então, quer dizer que eu tinha lido que lá não existe o pagamento parcelado. Não existe mesmo. Mas para algumas coisas dá para fazer. Financiamento de carro, sim, é um financiamento. Na verdade, tem juros e tal. A ideia de parcelamento que o Brasil tem é de você comprar tudo a prazo, o que lá não existe. É diferente. O que eles fazem de financiamento? Para um ativo, seja ele depreciativo como um carro ou não, uma casa, uma propriedade. E aí sim, você não tem o montante inteiro para dar na hora, porque é muito alto, então você vai parcelando, você vai financiando em parcelas, porém tem os juros normal e tal. Tá? Então isso é uma coisa, eles veem isso como um crédito que eles estão te dando, adiantando um crédito, né? E depois você vai estar aprovando para eles que você está pagando em dia, tudo bem. Obviamente, se você não pagar, vai tomar o bem de volta. Simples assim. É só para dar uma ideia, até aluguel lá, se você atrasar mais de 2 semanas que você atrasa o seu aluguel, o dono do proprietário já tem direito de botar você na justiça, depois de uma semana ele vai dar despejo. Então, eu vou botar você para fora de casa. Gente. Então, a coisa é muito séria. Então, assim, tem muitas diferenças e que as pessoas têm que conhecer, as pessoas têm que saber para não estar fazendo nenhum dano e pagar um preço alto por isso lá na frente, tá? Então, assim, eu não recomendo o jeitinho brasileiro quando se refere a isso. As pessoas têm que se policiar. Eu falo sempre isso para os meus clientes. Por favor, vocês têm que entender como é que o mercado funciona. Aqui não tem margem de gordura de venda. Então, se o preço que você está perguntando uma caneta é $1, é $1. E não queira fazer com que a pessoa venda por 50 centavos, porque tem 50 centavos de gordura para negociação. Não existe isso. O mercado americano não precisa botar um valor acima do que ele é para pinchar, para você pinchichar e chegar ao preço que na sua cabeça você acha que é como aqui. E alguns outros países também, da América do Sul principalmente, agem dessa forma. Então, é o que é. Não tem pechinche. Não tem pechinche. Essa mania que a gente tem de ir comprar coisas e ficar pechinchando o preço na loja. Se eu comprar 3, você faz um desconto de não sei quanto. E se eu comprar não sei o que, e se eu pagar à vista? Tipo assim, não faz mais do que obrigação de pagar à vista, porque eu só aceito à vista. Ponto 1. E ponto 2, o preço é $1. Se você quiser comprar 100, se você quiser comprar 1.000, tudo bem. Estou aqui para te vender. Vai continuar a mesma coisa. E o que acontece se a pessoa fica fazendo isso? Eles acabam Então, entendendo errado? Tem toda uma credibilidade. De novo, eu volto muito à palavra crédito, porque os Estados Unidos ele é muito focado em crédito. Crédito, para eles, significa o quê? Confiança. Então, você tem que estabelecer um relacionamento com o teu fornecedor.
Você tem que estabelecer um relacionamento de confiança com ele, mostrar para ele que você é um bom pagador, que você está fazendo uma encomenda, estar com ele há bastante tempo, para depois sim você tentar, até possa conseguir 1%, 10% de desconto aqui, uma coisinha ali, mas isso você tem que ter a longo prazo, não é uma coisa que você acabou de conhecer a pessoa e você vai estar pechinchando. E eles veem isso como uma afronta até certo ponto. Tipo assim, por que eu tenho que fazer desconto para você? Eu não preciso te vender, essa que é a verdade. Porque se você não me comprar, vai passar daqui a pouco que vai comprar. Então, não tem o porquê de você me ofender desse jeito, querendo que eu baixe, eu não tenho motivo para te oferecer uma vantagem. Eles entendem isso como uma depreciação do produto deles? Exato, é como... Exato. Diminuindo o valor. Isso, é como se... eles não entendem. Mas por que você está me barganhando tanto? Está insistindo tanto nisso? Eu já falei que não é, que o preço é R$1, desde que você, é $1, desde que você entrou na loja é $1. Então, para. Já tive casos de clientes, de fornecedores falarem para cliente, não vou te vender. Não vou te vender. Por favor, só se retire, mas eu não preciso disso. Nossa, gente, daí a coisa complica. Então... tem que ter um jeitinho, então eu procuro sempre explicar. Então, sempre a gente fala, olha, não vai por aí, você tem que tomar cuidado, não existe pinchiche, não existe parcelamento. Você tem que também entender qual é a política de venda de determinada coisa. Por exemplo, se você for em determinadas lojas, você às vezes não pode comprar mais do que tantas quantidades. Ou você não pode comprar online determinadas peças por mais de tantas quantidades. Você tem que estar sempre atento ao conceito da venda daquele fornecedor, o que ele espera de você como consumidor, e você tem que conhecer os seus direitos como consumidor. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos você pode devolver, às vezes tem lojas que aceitam, se você estiver em bom estado, se você comprou um eletrodoméstico e você não usou, você tem a nota fiscal, passou um ano e você pode chegar do jeito que você entregar na loja, que eles fazem nenhuma pergunta e te devolvem no cartão de crédito que você comprou ou de outra forma. Gente, completamente diferente. Então, existe um customer service, né? Aquela coisa do serviço ao consumidor muito forte nos Estados Unidos. Por ser muito competitivo, um mercado muito grande, com muita oferta, eles têm que se destacar. E, assim, com certeza, uma grande rede de departamento de loja vai estar te dando... você é certo até quem prova o contrário. Então, eu vou te dar, ok, toma aqui de volta o seu dinheiro, porque você não gostou do produto, porque você se arrependeu, porque você... X. Deixa você não precisa explicar. Não, eles não fazem pergunta nenhuma. Simplesmente está aqui, tá bom, muito obrigada. Sem problema nenhum. Então, assim, é um respeito muito grande. Eles mostram um respeito muito grande de você como consumidor. A venda online é algo que é imbatível. A maioria hoje dos americanos fazem compra online. O e-commerce é uma coisa que é gigantesca. Por quê? Porque tem a facilidade de você saber que você vai comprar o produto por ali, que seu cartão não vai ser fraudado, que você vai receber na porta da sua casa o que você realmente especificou que você queria, num preço super acessível, umas vezes mais barato do que você na loja, e eles ainda mandam um label, que é a etiqueta, caso você queira retornar, e não paga por isso. Então, diferente de... Então, e não desvia, né? Claro, você tem o tracking number, o rastreamento, para você ver direitinho onde tu vai parar. Então, assim, tem muita diferença. Eu posso passar com você o dia inteiro citando exemplos. Tem exemplos de funcionários, por exemplo. Como é que meus clientes perguntam, como é que funciona se eu quiser contratar um funcionário? Como é que são os impostos? Não existe CLT. Não existe, como aqui no Brasil, que tem muita lei protegendo o lado do empregado e os feriados. Primeiro que lá só tem 7 feriados federais o ano inteiro. Então, realmente, lá tem a consciência de que tempo é dinheiro, e é verdade. E todo mundo trabalha muito e o trabalho lá é pago por hora. Então, você recebe por hora, normalmente. Todas as regras ficam estabelecidas entre empregado e empregador. Sem CLT, sem nada. Sem lei nenhuma. O governo não se envolve nisso. Então, você, teu empregador, óbvio que tem algumas leis básicas que também você tem que seguir, porque, afinal de contas, lá tem o Social Security, que também é como se fosse o nosso Previdência, né, aqui. Então, tem algumas pequenas coisas, mas nada como aqui o Brasil, que você tem que regularizar exatamente cada coisinha, ponto facultativo, enfim, não, esse complexo de leis, como tem aqui. Lá não, é tudo acordado num contrato, a gente faz isso, é um dos nossos serviços, faz recrutamento, seleção por cliente,
e a gente faz o contrato e fica tudo estabelecido. Então, por exemplo, férias. Normalmente é uma semana de férias por ano. Nossa, muito pouco. A gente estava conversando aqui no intervalo, né, sobre Exato. isso. Uma semana, por que só uma semana? Como funciona isso, as férias lá? Você também tem que acordar com o seu empregador, na hora que você chega lá. Sim, você pergunta quais são os benefícios da empresa. Aí o empregador, que estiver entrevistando o candidato, vai falar, olha, nós damos por ano, tudo é baseado no ano, né? Então, no ano a gente paga ou X por ano ou tanto a hora de trabalho. Por ano nós temos tantos dias de sick days, que a gente chama como dias que pode ficar doente, que a empresa reembolsa, paga, caso você fique doente. Quantos dias, mais ou menos? Depende. Pode ser 10, pode ser 5. Então, se a pessoa adoecer, ficar doente várias vezes ou por muito tempo, o que acontece? Ele não deixa de receber, ele não vai trabalhar, mas ele também não recebe. Entendi. Entendeu? Então, tem o pacote de férias, que pode ser no mínimo uma semana, mas pode ser 2. É muito raro ter 4 semanas como no Brasil. Pode até ter, mas isso em empresas super grandes e a pessoa já com cargo mais alto, com bastante tempo de empresa. É realmente uma... Nossa, é pouquíssimo tempo de férias, né? Porque a gente não tem muito feriado, a gente não tem essa filosofia como tem aqui no Brasil, né? De estar com muito tempo disponível fora do teu trabalho, das coisas que você tem que fazer do dia a dia. Então, assim, você quer tirar mais dias? Pode. Você avisa o seu chefe e fala, olha, uma semana é muito pouco, vou precisar 2 semanas porque eu vou viajar internacional. Tudo bem, você avisa o seu chefe, está acordado, mas você sabe já que não vai ganhar por aquela semana. E tudo bem. Todo mundo sabe, ninguém fica chateado. E não manda embora? Não, as leis, assim, tudo tem os prós e contras, né? O pró de tudo isso é o quê? Que o empregado, ele fica livre, ele não tem um compromisso com o empregador tão forte como aqui. Então, na hora que ele resolver, por exemplo, mudar para outro estado, porque lá é muito comum, ele simplesmente fala para você, olha, essa semana que vem eu já não venho mais porque eu vou mudar com meu namorado lá para a Califórnia e eu não vou mais trabalhar. E você vai ter que ver a cláusula que você botou no contrato, quantos dias ele tinha que te dar esse aviso prévio e tal. E se ele estiver dentro daquilo que está no contrato, você não pode fazer nada em relação a isso. Procura outra pessoa e boa sorte. É meio confuso para um brasileiro entender, né, esse esquema. Eles gostam muito da parte tributária, que é a parte que você paga apenas em torno de 15% a 20% sobre o que você paga para o empregado de imposto. Ao contrário daqui, que é quase o dobro. Então, eles ficam muito animados com essa parte. Mas não entendem a outra parte, que é onde o cliente, o empregado pode te deixar na mão. Porque não tem uma relação tão estável, assim, tão forte. Então, tem os dois lados. Né? Verdade. Nossa, é uma coisa que a gente precisa conversar horas aqui com você para aprender, né, a viver nos Estados Unidos. Não saia daí, eu vou para mais um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre brasileiros que querem levar suas empresas para o exterior. Não saia daí. Voltamos com a análise direta. Hoje eu estou conversando com a Simone Oliveira, que abriu uma empresa nos Estados Unidos que ajuda outros empresários a abrir os seus negócios no exterior. Vamos falar para quem está assistindo a gente como funciona a sua empresa, né? O que o empresário quer montar uma empresa lá, mesmo que seja uma empresa pequena, e que vai procurar a sua empresa, como funciona desde o começo? Tá. Na verdade, existem perfis de pessoas que nos procuram, né, com objetivos diferentes. Por exemplo, a gente pode receber uma ligação de pessoas que têm negócios no Brasil e que querem expandir esses negócios. Posso dar o exemplo, por exemplo, do nosso cliente Galinha Pintadinha, que é muito famoso aqui no Brasil, da galinha, aquelas criançada, e ele está levando isso para o exterior. Então, a gente abriu a empresa dele, a gente está fazendo toda a parte de suporte para ele. Então, é um dos casos, eu acho, assim, de vários outros que nós temos, tá? Então, esse é um exemplo de a parte de operacionalizar uma empresa que já existe aqui, porém, ganhar fronteiras, né, e
expandir isso, internacionalizar. E com toda a segurança de ter uma brasileira, né? Com certeza. Ajudando. Não só eu, como todos os meus funcionários. Então, inclusive contadores. São todos brasileiros. Faço questão que sejam. Que legal. Porque a maioria dos clientes acaba não falando o idioma inglês, né? Então, fica mais fácil a comunicação. A gente pode colocar os nossos contadores, que entendem também da legislação daqui, em contato com o contador deles daqui, para tirar qualquer dúvida, fechar balancete. Então, isso facilita demais. Eles amam, eles adoram isso. É uma coisa até que o Juliano, que é o nosso cliente da Galinha Pitadinha, fala nas palestras que ele gosta de ir e gosta de falar. Inclusive, é uma coisa que eu estou sendo convidada demais para fazer palestras aqui no Brasil. Inclusive, vou ter uma agora, iniciando agora, esse final de semana, que é um outro perfil. É justamente que quem é que quer ir para os Estados Unidos, mas para investir nos Estados Unidos. Então, com a crise de 2008, a parte de real estate, né, que é a parte imobiliária, ela deu bastante ênfase aí, porque as pessoas americanas não conseguiram pagar os financiamentos que eles pegaram. Então, os bancos pegaram de volta as propriedades e tudo isso. E com isso, teve que se baixar o preço para poder liquidar o inventário e muitos investidores de outros países começaram a ficar de olho e querer comprar porque estava muito menos da metade, às vezes 1/3 ou menos do valor normal de mercado. Então, muitos brasileiros compraram imóveis em Miami, muitos brasileiros comprando em Orlando, na Flórida, para fazer casa de veraneio ou para alugar. Ou próprio para investir e depois de vender e ter o seu lucro, né, em cima disso. Só que as pessoas não sabem da importância de fazer isso da forma correta. Por quê? Porque o amigo que comprou, então eles não sabem a legislação como funciona, acaba comprando nome de pessoa física, o que é errado. Em maioria dos casos, ele tem que comprar em nome de pessoa jurídica para evitar pagamento de impostos, de sucessão. Ele tem que ter todo um trabalho em caso de morte, se ele vier para deixar para os herdeiros, para evitar pagamento dos impostos. E uma série de coisas que é importante que ele fale com um profissional correto para entender, para não ser prejudicado, até próprio botar na justiça, se ele alugar o apartamento dele e alguém cair, botar ele na justiça, ele pode perder o bem. Então, ele tem que saber fazer para não botar em risco tudo que ele investiu. Tá? Tem o outro perfil que e obviamente quem está comprando, a gente tem o Leandro Hansum, por exemplo, que é o nosso cliente, que tem um apartamento em Miami. Ah, que legal! Então, ele é o nosso cliente e tem vários outros, que eu não posso citar nomes, mas meio de 300 clientes, você imagina. Então, tem mas que bastante. quer comprar um imóvel. Quer comprar um imóvel, exato. Está caro aqui, eles têm um dinheiro, eles querem investir, ir com a família, passar um tempo de férias, ou não alugar e ter lá um investimento, tá? Ou tem uma outra parte de investimento que agora é de querer sair do país, né? Infelizmente, tem muito brasileiro querendo deixar o país. Tem, bastante. Então, isso eu sinto que a parte migratória, é uma parte que é bastante complexa. A gente tem um advogado de imigração interno, que a gente não terceiriza nada. A gente faz da ponta A à ponta Z, tudo in-house. Então, a gente tem também falando português para fazer a parte de imigração. Então, se você quiser, eu quero sair do país, como é que eu faço? Então, o cliente procura a gente e vai dar uma consulta com ela para saber quais são os tipos de vistos que ele se aplica, se é que se aplica, quais são as soluções que podem ser apresentadas. Cada caso é um caso, e aí sim eu passar por essa análise, esse crivo, e dizer quais são as direções que ele deve tomar em relação a isso. Tá? Então, tem tido esse boom de procura muito grande, principalmente agora no segundo semestre de 2014, para as pessoas saírem do país. Tem muita gente descontente, né, com o país, a educação que tudo, não anda bem, a saúde que não anda bem, é muita violência, assim, a gente não vive no País das Maravilhas, né? Infelizmente. Então, muita gente mesmo está querendo ir para fora. E quem não fala, por exemplo, não fala o inglês fluente? Não tem problema. A Flórida é um dos melhores países, melhores estados americanos para você não falar o inglês, porque lá você vai encontrar o espanhol, onde e muito brasileiro. E muito brasileiro. Então, é um ótimo local e é por isso que eu até escolhi que fosse a Flórida. Por quê? Porque tem porto, tem uma boa infraestrutura boa de aeroportos, está pertinho geograficamente da América do Sul e, obviamente, a cultura que é super parecida com a do Brasil.
né? Então, tem essa parte de investimento que a gente faz, né? Hoje em dia, tem pessoas que querem investir até, por exemplo, em posto de gasolina. Aí eu quero comprar um posto de gasolina, eu quero comprar um comércio pronto, eu quero comprar uma franchise, eu quero comprar um McDonald's, como é que eu faço? Então, partir um pouco só da coisa da imobiliário e partir um pouco só de morar. Agora está indo investir. também isso, de ter retorno financeiro, economicamente, da forma que puder. E a pessoa que não tem uma empresa e está querendo ir para lá, não quer investir, não tem uma empresa, ela quer ir lá trabalhar. Aí vocês não trabalham com esse tipo de pessoa? Não, porque aí seria já um trabalho de recrutamento e seleção de alguém que está no Brasil, onde eu acharia um casamento, vamos dizer, né? Onde eu acharia outra ponta, que seria o empregador. Então, isso é uma coisa um tanto difícil, porque viraria uma agência de emprego, o recrutamento não é bem o foco. O que a gente faz, sim, é um serviço, como eu falei, uma solução completa, que vai desde a viabilidade de uma ideia, como eu mencionei anteriormente, do doce de banana, do seu famoso doce de banana, onde eu vou te dizer se vale a pena ou não você ter esse tipo de produto lá, os desafios que você vai enfrentar e passando pela abertura da empresa, pela manutenção da empresa. O que é manutenção da empresa? Evitar que você tenha custos fixos. Então, se você não precisa alugar uma sala, você não precisa contratar funcionário, você não precisa fazer nada, você apenas contrata gente, a gente tem a abertura da empresa, a gente vai te dar uma linha telefônica dedicada com um número internacional onde você pode atender aqui, a gente vai te dar acesso à nossa sala de reunião para marcar com teus fornecedores, que legal. A gente tem um depósito para receber quem compra nos Estados Unidos todas as encomendas que você manda para lá, a gente faz fazer a contabilidade da sua empresa, tudo isso incluído no mesmo pacote. Então, ou seja... Muito prático. Recebe da correspondência, escaneia e ainda passa para você. Então, é super prático. Então, abriu a empresa, manutenção da empresa, finalizando, tem a parte da imigração que a gente faz e a parte de trademark, existe marca patente, recrutamento e seleção para os funcionários que os nossos clientes querem contratar. Aí sim a gente ajuda, mas não a quem que está no Brasil, que quer ir para lá. Você tem mais exemplos, assim, exemplos de pessoas que resolveram investir? Tem gente que nunca teve empresa e, de repente, tem vontade de ir para os Estados Unidos e pergunta para você, que empresa que eu posso abrir? Eu tenho tanto para investir. Na verdade, assim, o perfil de quem quer ir para os Estados Unidos não tem como mudar. Ou ele quer comprar nos Estados Unidos, ou ele quer vender nos Estados Unidos, ou ele quer investir nos Estados Unidos, ou ele quer morar. Então, ele tem que escolher onde ele se enquadra, primeiramente. Tá, eu quero comprar, eu quero vender. Então, ele já tem em mente uma ideia, um produto, né, ou um serviço. Ele quer investir, ele tem dinheiro, então ele tem que escolher aonde ele quer empregar esse dinheiro. Vai ser no mercado imobiliário, vai ser no mercado de negócios ou vai ser morando, né? E, então, não tem muito uma receita pronta. Basicamente, ele tem que escolher, se ele não tem negócio aqui, restou a parte de investimento. Se ele tem negócio aqui, ele já pode escolher, tem mais leques, entendeu? Então, depende muito do como é que é a situação dele aqui, para poder escolher como é que ele faz essa transferência para lá. Como é lá para comprar imóveis? Para estrangeiro, é como eu falei, a gente sempre fala sobre a parte importante, que é a parte tributária, para fazer da forma correta, mas não tem problema nenhum, desde que você tenha o dinheiro que você queira financiar, você pode sim financiar, como eu falei anteriormente, mas usando sempre o teu crédito daqui do Brasil, porque você é residente brasileiro. Então, tem bancos que vão poder estar te financiando desde que você não tenha a tua renda toda comprometida aqui, enfim, como se fosse uma Caixa Econômica Federal, né? Eles vão analisar. E os impostos lá, vocês pagam menos impostos? Muito menos. Qual é a ótima diferença? Pergunta. Aqui existem, primeiramente, vários tipos de empresas, vários tipos de classificações tributárias, enfim, cascata. Lá não. Lá só tem dois tipos de empresa, corporation ou LLC, e esses tipos de empresas, eles não têm diferença, nem se tem mais sócio, menos sócio, não tem... basicamente, nenhum tipo de restrições ou modificações em termos tributários. A base começa em 20% a 25% sobre o lucro líquido, ou seja, receita menos despesa, o que sobrar, o que já é uma grande coisa, ali em cima daquilo que você vai pagar, nada mais justo. Aqui no Brasil, você acaba, às vezes, com determinado tipo de empresa, pagando sobre a receita. Quer dizer, como que você vai pagar o imposto sobre a receita se você ainda nem vendeu? Então, você não sabe nem o lucro que você tem, o prejuízo.
e você está pagando em cima da receita. Então, não tem muito sentido se você analisar. Coisa que nos Estados Unidos eu acho mais justo, né? Nesse aspecto. Então, é tudo muito justo, é tudo muito rápido, é tudo muito fácil. A abertura da empresa lá é feita em uma semana, coisa que aqui demora, às vezes, 3 meses. O processo é feito todo online. Você não precisa estar lá presente, você só precisa estar presente para abrir conta em banco. E a gente auxilia, né, toda essa trajetória. Até escolher o nome da empresa, se você precisar, a gente dá sugestão. Que legal. E, assim, eu quero que você deixe uma dica para quem está em casa e tem vontade de ir para os Estados Unidos. E eu queria que, junto a isso, você também destacasse alguns pontos culturais assim que te trouxeram dificuldade, que você acha que quem vai para lá também vai ter essa dificuldade. Bom, entender... uma dica que eu deixo, eu acho que para quem tem vontade e que quem tem um sonho, assim como eu tive no passado, que não desista dele. Eu acho que essa motivação é o primeiro ponto para tudo, para se conseguir se chegar ao sucesso. Pelo menos a minha filosofia. Eu vejo que muitas pessoas que me procuram, elas têm a vontade, elas têm a capacidade, mas elas têm incerteza. Elas têm receio de se aventurarem e de se lançarem. Eu acho que isso é um recado que eu deixaria para as pessoas. Por que não? Né? Porque acreditar no seu sonho. Exato, acreditar e ter fé e fazer as coisas certas, e estar bem amparado, não tentar economizar ou se aventurar achando que você sabe, ser humilde o suficiente para entender que você está num local diferente, que você precisa ter ajuda com choques culturais, como você mencionou, que, na minha opinião, a forma de se tratar, o brasileiro é um povo muito quente, é um povo que gosta de se tocar, é um povo que gosta de abraçar. E beijar, e o americano, ele definitivamente ele é mais reservado, existe uma linha invisível onde você não passa. Então, não sendo rude, não sendo grosseiro, mas existe, simplesmente está lá. No início você sente muito choque. Nossa, mas a pessoa nem me beijou, a pessoa nem falou comigo direito. Eu precisei tanto pedir ajuda, poxa, nem para me dar uma ligação, nem para saber se eu estava bem, se eu estou viva ou se eu estou morta. Não é nada pessoal. Você tem que entender que é cultural, as pessoas não têm tempo para dedicar essa solidariedade, o que é muito bonito, que eu acho que no nosso país, porque as pessoas se ajudam num momento difícil, elas se ajudam. Isso é muito bonito. E lá fora as pessoas não têm tempo desse envolvimento. Primeiro porque geograficamente, em alguns lugares, está tudo muito longe, então tem que pegar carro, tem que se locomover. Então, não tem, e todo mundo trabalha muito, então não tem essa coisa de parar tudo, a vida, para ir lá cuidar e saber como você está, entendeu? Não é tão assistencial como o Brasil. Então, lá não se faz amizade assim. Como assim? Se faz, mas é uma amizade diferente. É uma amizade que você não pode esperar certas coisas que você espera aqui. Mas também tem um outro lado. Ele não atravessa a tua linha de novo, territorial, para invadir o teu espaço. Existe um espaço. Eu tenho meu espaço aqui e você não pode passar esse meu espaço, por exemplo, me perguntando coisas pessoais. Inclusive, é bom até citar esse exemplo. Você não pode, nunca numa entrevista de emprego, você perguntar qual é a idade. Inclusive, os currículos lá não trazem idade dos candidatos. Você não pode perguntar raça, cor, nada que tenha qualquer tipo de discriminação envolvido. Tá? Então, assim, existe um respeito. Nossa, isso é muito justo, né? Existe um respeito muito grande. Então, você não pode, coisa que o Brasil já tem, tá tudo junto e misturado, como falam aqui, né? Então, é tudo muito... Não tem problema de perguntar com quem você dormiu ontem, um exemplo. E que, na verdade, isso é super ofensivo. Quem é você? Entendeu? Então, tem essas coisas que você tem que saber dosar e entender, de novo, que não é pessoal. Realmente é o jeito deles serem assim, mas que são muito amigos, sim, vão estar à disposição, porém, de uma forma diferente como você está acostumado. Ok, infelizmente o nosso tempo está terminando. Quer dizer, já terminou, até dei uma estourada no tempo. Queria conversar mais com você. Vou te convidar a voltar para a gente falar mais. Claro, estarei à disposição. Sobre a cultura de lá dos Estados Unidos. E gostaria também de deixar um recadinho para quem estiver assistindo a gente, para entrar no nosso website www.americaexpert.com, onde lá está tudo que a gente faz, a forma como a gente pode te ajudar, dúvidas, perguntas frequentes,
vídeos, enfim, artigos que saem, tudo que você quiser saber. E a gente tem linha telefônica local aqui de São Paulo, que você paga local e a gente atende lá. Então, assim, não fique preocupado de gastar, ou, enfim, quem está na Europa, a mesma coisa, não sei quantos... Todos que estão nos assistindo vão estar fazendo a mesma pergunta, mas vai ver no nosso website, a gente tem um chat, a gente tem Skype, a gente tem tudo. E a gente está à disposição para ajudar o que vocês quiserem de Estados Unidos, Europa, pode contar com a gente. Muito legal, obrigada pela sua presença, obrigada pela entrevista. E a gente vai parando por aqui. E não se esqueça, entra na nossa página facebook.com/programa Análise Direta. Você pode ir lá assistir outras edições desse programa e pode também sugerir entrevistados. Então, até a próxima. Um beijo e tchau.